Cumprimentamos a todos, amados irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição de número 10 trata do tema Precisamos de Vigilância Espiritual. O nosso textuário está em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Hoje nós vamos falar sobre a vigilância de acordo com o texto bíblico em classe, Mateus capítulo 24, versículo 45 ao 51, onde vai tratar da parábola do servo mau e do servo bom. Do servo bom e do servo mau. Amados irmãos, hoje a nossa parábola ela vai trazer a interpretação, de acordo com a lição, o servo bom e fiel. Depois vamos falar sobre o servo mau. No tópico de número 2, um chamado à vigilância. Essa vigilância vai falar no seu sentido escatológico, onde vai entender a respeito de ambos os servos, o que eles faziam em relação às suas atividades com respeito à vigilância para com a vinda do seu Senhor. E o tópico de número 3, falando sobre vivendo com discernimento. Amados e queridos irmãos, hoje a lição, ela trata de vigilância, onde nós vamos ver que Mateus capítulo 24, que é um capítulo que Jesus contou esta parábola, e muitas das vezes, conforme a gente vê essa mesma história em outro evangelho, conforme a gente tem Lucas capítulo 12, Pedro ele pergunta se o que Jesus está falando a respeito da figueira, da vigilância, se é para nós ou para todos os povos, ou para todos. Pedro sabia que havia uma distinção entre nós e também todos os homens, incluindo Israel. Jesus sabia que não era necessário ele entender, nós, a igreja, a respeito dos tempos e das estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas sabemos que a vigilância, ela tanto serve para a segunda vinda de Jesus, como também para o arrebatamento. Por quê? Porque o acontecimento, tanto arrebatamento como segunda vinda de Jesus, requer vigilância. Por isso que Jesus, quando contava da vigilância a respeito dos acontecimentos dos últimos dias, a respeito da sua vinda, Jesus tratava também da vigilância a respeito do arrebatamento, porque ele dizia a respeito de vós, ou seja, portai-vos de igual modo vós, ou seja, a igreja tem que estar vigilante, assim como aqueles que vão esperar o dia da sua segunda vinda. Nós temos na Bíblia, meus amados irmãos, um texto que fala sobre as duas coisas distintas, o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. O arrebatamento é a nossa reunião com Cristo, e a sua segunda vinda é exatamente o que está escrito nas suas profecias, nas profecias bíblicas, segunda vinda. O que é o arrebatamento? O arrebatamento é a qualquer hora. Por isso que está escrito aonde? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Meus amados irmãos, rogamos pela sua vinda. Então ele está falando da vinda, da segunda vinda. E a nossa reunião com ele. Olha a reunião com ele. Quer dizer, são duas coisas distintas. Nós estamos falando do arrebatamento e da sua segunda vinda. Então, quando Jesus fala da vigilância, ele está falando no aspecto geral. Ele mostra uma parábola para Israel, própria para Israel, e também diz que nós temos de estar vigilantes, assim como esse povo, por exemplo, os 144 mil, os remanescentes judeus, que são tirados do meio dos judeus, que estão aguardando o seu Senhor voltar das bodas. Então, a vigilância tanto serve para os crentes atuais que estão aguardando Jesus voltar em nuvens, tá certo? Para quê? Para entrar na
cidade santa para poder participar das bodas do Cordeiro durante 7 anos, e aqueles homens que esperam o seu Senhor voltar das bodas, conforme a gente tem em textos bíblicos falando a respeito disso. Então, meus amados irmãos, Pedro, ele tinha exatamente as revelações do Pai, porque ele disse que Jesus era o Filho de Deus, foi o Pai quem revelou. Então ele tinha em mente essa distinção a respeito de nós e de todo o povo. Então nós podemos ver também o que? Os textos. Mateus capítulo 24, versículo 38. As atitudes do mau servo, como está exatamente aonde? No tópico de número 2, um chamado à vigilância, onde fala que esse servo mau, o que é que ele faz? Ele espanca, despreza os outros e ainda, como se não bastasse, ele come e bebe com os bêbados. Então, veja que é diferente do servo bom e fiel, porque aquele que é bom e fiel é prudente. Ele só faz o que o Senhor lhe manda e ainda faz mais porque está na graça. Ele excede os mandamentos, a lei, aquilo que está escrito. Por quê? Porque no exceder, conforme disse Jesus, que nós temos que exceder ao que está escrito, porque os escribas que andam na escrita da lei só faz o que ele manda. Então, esses que estão de acordo com a escrita da lei, estão de acordo com o que Jesus falou, que se dizem servos inúteis. A gente vai já ver o texto. Por quê? Porque eles só fazem o que eles mandam. Eles não excedem. Eles não fazem algo superior ao que está escrito. Ele não tem o espírito da lei. E por isso que eles não excedem. Ele só fica na inutilidade. Ok? Então vamos lá. Comia e bebia. Então esse aspecto do servo mau que comia e bebia, espancava. Nós vemos que Jesus comparou os dias da sua vinda como os dias de Noé e de Ló. Porque nos dias de Noé e de Ló, eles também comiam e bebiam. Só que nos dias de Noé, comia, bebia, o que é que mais? Plantava, certo? Vendia, edificava. Tudo isso eram atividades que eles faziam nos tempos de Ló. Nos tempos de Noé, eles também comiam, bebiam, davam-se, já mudou o aspecto, davam-se em casamento, casavam-se e davam-se em casamento. O que é isso? É que os dias de hoje, atual, Jesus ele pega os dias de Noé e soma com os dias de Ló. Ele faz um apanhado do que acontecia nos dias de Noé com os dias de Ló. Então, o que é que acontecia nos dias de Ló? Problema, o que acontece como hoje. Pessoas que esquecem de Deus. Pessoas que edificam, que comem, que bebem e estão esquecendo de Deus como nesce e loucos. O que é isso? Como é que a pessoa peca comendo? É porque ela vai comer e esquece de Deus, de dar graças a Deus pelo alimento. Então ela peca nesse sentido. Ela peca na bebida e na comida porque os instintos estão totalmente desequilibrados e quanto ao comer, essa pessoa, ela faz o quê? Ela torna-se um glutão, glutonaria. Então elas pecam ao comer. Não foi o que aconteceu com o servo mau? Eles comiam tudo que estava na mesa do seu senhor e ainda comia com os bêbados. O que é isso? É que a glutonaria e a bebedice, comia e bebia, leva também a orgias. Não era isso que acontecia nos dias de Ló e nos dias de Noé? O que é? Se lembra dos 2 varões que apareceram na casa de Ló? Os homens de Sodoma e Gomorra, daquela mega cidade, que a Sodoma e Gomorra, ela se fundia em uma única e grande cidade. Acontecia que esses homens queriam conhecer aqueles 2 varões que estavam na casa de Ló. A palavra conhecer, de acordo com o original bíblico, significa ter relação íntima. E conforme a gente tem que Adão conheceu a sua mulher e ela teve um filho, então a relação íntima sexual.
Então essa expressão que os sodomitas quiseram conhecer os dois varões está relacionado à intimidade sexual. Com isso, a sodomia, o pecado de orgia sexual, dominava a cidade de Sodoma e Gomorra. Além do mais, eles esqueciam de Deus, porque eles comiam, bebiam, plantavam, vendiam e edificavam. Tudo isso, nesse sistema empresarial, eles faziam tudo isso e deixavam Deus fora, Deus longe. E com isso, com essas orgias, Deus vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Então Deus destrói a cidade, Deus também destrói o mundo. Por quê? Porque o diabo, ainda hoje, ele está aplicando os pecados que cometiam os homens da antiguidade. Então o que é que acontecia? É que o diabo, ele tem raiva da família. Não é isso que acontece e o que aconteceu nos dias de Ló, nos dias de Noé? Por que Deus destruiu a cidade? Por que Deus destruiu o mundo antediluviano? Porque eles comiam e bebiam, casavam-se e davam esse casamento. Com isso, eles não valorizavam a família. A melhor e maior instituição que Deus fez no Jardim do Éden. A família é algo intocável pelos homens. Deus constituiu a família e é algo sagrado. Ninguém pode tocar na família. Quando alguém toca na família, Deus intervém na história de toda a raça humana. Deus destrói cidades, Deus destrói mundo. Por quê? Porque tocaram na família. Deus não aceita, Deus não tolera, Deus rejeita, abomina quem está por trás de destruir a família. Por isso que o diabo que aplicava-se os pecados sexuais no tempo de Ló e de Noé, são esses mesmos demônios que estão hoje aplicando no coração dessas pessoas que não temem a Deus, principalmente na área da política, que querem implantar leis ilegais, antibíblicas, porque quem tem o espírito do anticristo é contrário a Cristo. Tudo que se chama a Deus é contrário à Bíblia Sagrada, é contrário tudo que está registrado na Bíblia Sagrada. Por exemplo, a gente tem um caso aqui, vejamos, de Levítico, capítulo 18, versículo de 1 ao 5, onde a Bíblia vai falar de pecados relacionados, pecados sexuais. No versículo 16 do capítulo 18 de Levítico, vai falar da proibição do incesto. No versículo 18, vai falar contra a poligamia. No versículo 20, vai falar contra o adultério. No versículo 22, vai falar da depravação sexual. No versículo 23, vai falar da bestialidade. Então, meus irmãos, são os mesmos pecados que os demônios, eles fazem com que os homens cometam. Por quê? Porque eles esquecem de Deus quando comem, quando bebem, quando edificam, quando plantam, quando vendem. Com isso a gente vê a institucionalidade do pecado chamado iniquidade. Então o que é iniquidade? É quando o pecado, seja ele familiar ou social, mundial ou nacional, ele é instituído e aquele pecado não é mais levado a sério. Aquele pecado já é considerado como normal. Então esse pecado aí é chamado de iniquidade. Por isso o esfriamento do amor, da fé, por causa da iniquidade. Glória a Deus. Pois bem, meus amados irmãos, a falta de fé, a falta de amor, tudo isso está relacionado aos últimos dias, aos últimos tempos, onde nós temos a multiplicação da iniquidade. Com isso, a atuação dos falsos obreiros, dos falsos cristos, tudo isso vai acontecendo por quê? Porque está aproximando o dia do arrebatamento, da qual ninguém sabe o dia nem a hora. Nós sabemos só os princípios, como está registrado lá em Mateus capítulo 24, versículo de 1 até o 13, aonde a igreja participa ainda dos acontecimentos de Mateus 24, ok? Então ela participa até o versículo de número 13. Por quê? Porque no versículo 14 vai falar sobre
que o evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim. Então esse fim já não é o arrebatamento, é a segunda vinda. Então nós temos que ver que não precisa pregar, ou seja, a volta que a gente fala, segunda vinda, certo? Esse fim aqui é o que está relacionado à pregação do evangelho em todo mundo. Então virá o fim. Esse fim é a segunda vinda, por quê? Porque o fim acontecerá em uma guerra chamada Armagedon. Só que aqui tem um arrebatamento. Então a pregação do evangelho não depende o arrebatamento da pregação do evangelho em todo mundo. É razoável a gente ouvir nos sermões de missões que Jesus só voltará para a igreja, para o arrebatamento, quando o evangelho for pregado em todo mundo. Mas isso é um fiasco. Por quê? Porque o arrebatamento acontecerá a qualquer momento. Nós temos sinais para o arrebatamento e sinais para a segunda vinda de Jesus. São dois acontecimentos distintos. A gente tem que aprender isso de acordo com Mateus, capítulo 24. Então, depois do versículo 13, nós temos o resto todinho, aonde Jesus vai falar dos acontecimentos relacionados à sua segunda vinda, com respeito a todos os homens, incluído Israel, no período fim. Ok? Onde todo Israel, os remanescentes, serão salvos. Com isso, a gente vê que esse acontecimento de Mateus, capítulo 1 ao 13, são princípios de dores, da qual a igreja ainda estará na terra, ok? Só no versículo 14 que a gente vê que já coloca os acontecimentos para todos. Por isso que Jesus, ele ouviu Pedro perguntando, será esses acontecimentos para nós ou para todos? Então há uma distinção entre igreja, nós e o todos. Só que quando Jesus conta as parábolas que relaciona Israel no contexto geral de Mateus 24, a vigilância serve para os dois acontecimentos. A vigilância serve para o período do fim e também serve para o período do arrebatamento. Por quê? Porque tem princípio de dores. E esses princípios de dores têm sinais ou seja, do arrebatamento da igreja. Então tem dois tipos de sinais. Uns sinais que são previstos para arrebatamento, outros sinais que são previstos para a segunda vinda de Cristo. Esses sinais nós vamos ver nas próximas aulas, onde nós vamos estudar sobre a vinda de Jesus. Amados irmãos, a maioria dos acontecimentos de Mateus 24, a maioria é relacionado a Israel. Então muitos colocam Mateus 24, todos os acontecimentos para a igreja, que não é verdade. Por isso que as pessoas acreditam nesse particular, quando coloca Mateus 24, depois do versículo 14, aplicando erradamente para a igreja, aí eles acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, mas não é verdade. Por quê? Porque existem pessoas aguardando aqui o seu Senhor voltar das bodas, portável de igual modo, semelhantemente aqueles homens que esperam o seu Senhor voltar das bodas. Então, meus irmãos, tem um acontecimento das bodas, que nós entendemos que é após o arrebatamento, e tem um acontecimento depois das bodas. Nós não podemos exatamente ir de contrário ao que está escrito no texto bíblico. Então, meus amados, a gente vê tudo isso de acordo com aquilo que já falamos sobre Noé e Ló. Por quê? Porque quando o Noé ele passou pelas águas naquela arca da qual foi salvo 8 pessoas, nós vemos que antes teve um pregador da justiça, antes de Noé. Noé foi o pregoeiro da justiça no período das águas, do dilúvio, do juízo, aonde 8 pessoas foram salvas. Mas antes tinha uma pessoa anunciando que o Senhor virá. Não foi o Enoque? Enoque pregou que o Senhor virá naqueles dias. E o que foi que aconteceu? O arrebatamento de Enoque. Mesmo fosse só por um, Deus cumpriu um prenúncio daquilo que vai acontecer em escala maior. Ou seja, o arrebatamento da igreja. Conforme a gente vemos, o arrebatamento de Enoque, tirando antes do juízo da grande águas do dilúvio, e Noé e a família passando pelo dilúvio, representando assim posteriormente
a nação de Israel passando pela grande tribulação, mas não sendo tocado pelo juízo, pelas águas. Então, o Enoque representa a igreja que vai ser arrebatada. Como foi arrebatado o Enoque, a igreja será arrebatada antes do juízo, mas também existe um remanescente que vai passar todo esse processo da grande tribulação, da qual Jesus chama este povo de santos e também de escolhidos. Por isso que a expressão igreja, que é própria, natural do povo de Deus no tempo da graça, que é uma dispensação do mistério escondido que foi revelado em Cristo. Então, esta igreja não passará pela grande tribulação porque não faz parte do tempo profético de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27, onde vai tratar da última semana de Daniel, na 70ª semana, aonde próprio Daniel profetiza dizendo que estão determinados sobre o povo de Israel. Então exclui totalmente a igreja, que é um propósito maravilhoso, misterioso, que só os que creem entram no reino de Deus, que é proposto pelo Rei Jesus. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz que em Mateus 25 e 19, veio o Senhor e veio prestar conta com um servo. Glória a Deus. Então, aquele servo que é bom e fiel, o Senhor diz, vem, assenta-te, vou te cingir, colocar uma coroa, senta na mesa, eu vou te servir. Este é o servo bom e fiel. Mas, portanto, aquele que não é fiel, esse que é mau, que maltrata os outros, degladiam os obreiros no púlpito, falam mal porque está bêbado. Com isso a gente vê que esse servo que é mau, o Senhor vai prestar conta também com ele. E diz que o final do servo mau será igual ao final do servo, ou na verdade dos hipócritas, aonde eles vão para o mesmo lugar, ranger de dentes, da qual a Bíblia traz uma figura do inferno. Com isso, meus amados irmãos, a gente vê que o servo bom e fiel vai entrar no gozo do seu Senhor. Vinde benditos de meu Pai, preparado está o reino desde a fundação do mundo para vós. Então o gozo, a alegria do Pai é entregar o reino aos herdeiros. Glória a Deus. Aquele que foi bom, fiel, o servo prudente, que prestou conta com seu Senhor e o Senhor promoveu a ele a herdeiro, porque lhe deu todos os seus bens. Glória a Deus. Com isso, esse servo, ele passa a ser um filho herdeiro, proposto pelo seu Senhor, porque ele entra na adoção de filhos. Com isso, na videira verdadeira, agora ele produz fruto em abundância. Com isso, meus amados irmãos, o gozo do seu Senhor está descrito em Lucas capítulo 15. Por quê? Porque o Senhor, nosso Deus, se alegra quando o Senhor mata aquele bezerro cevado e come com os de casa. Por isso que o servo, aquele que é mau, ele não está esperando a volta do seu Senhor, porque ele come antes do seu Senhor. Ele alimenta-se com os bêbados e bebe com os bêbados e se alimenta com eles. Por quê? Porque a função dele não é servir como o Senhor havia ordenado assim. Então, bem-aventurado é aquele servo que, quando o Senhor vier, achar servindo assim, entregando pão para os servos, para os criados, para os de casa. Esse servo será bom e fiel, porque ele entrega a medida do trigo na hora certa. Por isso que o servo é fiel. Então, a respeito da vigilância, meus amados irmãos, é muito importante. Por quê? Porque traz alegria ao Pai. Porque o Pai, ele sente prazer, porque o trabalho do servo bom e fiel, conforme diz Isaías, e verás o resultado do seu trabalho e ficará satisfeito. Então, há um prazer na vida do Pai quando o Pai recebe o servo fiel e prudente. Então, até mesmo o Pai se reúne com os anjos no céu e se alegra bastante. Por quê? Porque também um pecador se arrepende. Então a vigilância é importantíssimo. Por quê? Porque está aguardando a vinda do Senhor e imediatamente a sua vinda
com a prestação de conta, haverá o juízo, ranger de dentes. Lucas 16, lugar de tormentos. Com isso, meus amados irmãos, o Senhor está vindo, e Ele pode vir a qualquer momento. E muitas das vezes, Ele vem todos os dias. Ele vem no acidente, Ele vem exatamente quando vem bandidos matar, roubar e destruir. Deus nos guarde, Deus nos livre. Mas é isso que acontece no dia a dia, na sociedade. Então sempre Ele está cumprindo a sua vinda. É claro que tem a vinda escatológica, mas estou mostrando que depois da morte segue-se o juízo. Então Jesus vem, Ele cumpre a sua vinda. Então, meus amados, é importante para encerrar essa parte, ver o quê? O cumprimento da sua vinda. E Ele diz, vigiai. Não é isso que está escrito na nossa leitura do texto áureo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, a vigilância é importante porque quando a gente fala de vigília, existe 4 vigílias na noite. Então, a noite é composta de 12 horas. 12 horas. Com isso, a gente pode observar o quê? Vamos fazer o relógio da vigília. Vamos lá. Ó, 0 hora. É muito importante essa 0 hora. Então, essa 0 hora, eu tenho uma dica aqui para dizer para os irmãos. Eu tenho 0 hora, 3 horas da madrugada, 6 horas. Então começa aqui, ó, ok? A vigília começa aqui. Cada vigília tem 3 horas. Ó, 1, 2, 3. Então são um grupo de 3. Esse grupo de 3 horas aqui é a primeira vigília. Então eu tenho aqui, ó, traçar aqui, ó, para melhor entender. Primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, quarta vigília. Então, eu tenho a primeira vigília, de 6 às 9 da noite, horário de culto, todo mundo, glória, louvado seja Deus, aleluia. Então, nesse período aqui, a Bíblia não menciona que Jesus vem. Interessante, né? A Bíblia vai mencionar na segunda e na terceira, e ainda diz se a condição. Olha aqui, ó, de 9 às 12, de 12 às 3 da madrugada, da manhã. Então eu tenho esse período aqui, ó, se ele vier na segunda ou na terceira. É um período difícil, porque aqui nós estamos fechando a igreja, indo para casa. De 6 às 9 é horário de culto. Então de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3 da madrugada, é o horário, olha a dica. Mateus capítulo 25 está escrito. O que é que diz lá? As 10 virgens estavam aguardando o seu Senhor. Ouve-se o clamor. Que hora foi que ouviu-se o clamor? À meia-noite. Olha a dica. Mas só que a vinda não está dita que foi à meia-noite. Apenas o clamor dizendo, aí vem o esposo. Então, nós vamos estudar as 10 virgens. Muito importante. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós encerramos essa aula com a graça de Deus e pedindo oração a todos vocês para dar prosseguimento a esse trabalho maravilhoso. Deus venha te abençoar e te guardar. Quer adicionar mais conhecimento do mesmo assunto? Veja o nosso zap abaixo e nos comunique. Deus abençoe você e a sua família e até a próxima aula, querendo Deus. Amém.